Bom, meus amados, a verdade é o seguinte: quem nasceu para ser infante nunca chegará um Jimmy Rose nem um Rômulo. Mas o Rômulo fala muito pelo coração e às vezes as coisas exageram. Por exemplo, conferencista internacional. Já foi para Israel, não foi? Hã? Mas não fui pregar lá, não. Você falou conferencista. Eu não fui pregar lá, não. Então, eu falei, eu saio da Bahia, vou pregar no Nordeste, vou pregar no Sul, mas internacional, não. Então, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos, celebrando o 8º aniversário da igreja. Irmãos queridos nossos aqui, realmente, Rômulo, desde muito tempo, o menino que ia se aproximar da Raquel e nós tivemos a nossa participação, né? E deu no que deu. Amém, graças a Deus. Então, meus queridos, é um prazer muito grande para mim estar me acompanhando, a minha esposa, a dona Ana, é a minha gata. Sempre falo, essa é a minha gata. Nós já estamos casados há 54 anos e ela tem sido uma companheira muito maravilhosa como esposa de pastor nessa jornada. Foram 35 anos de ministério na Igreja Batista de Vitória da Conquista, 4 numa Igreja Batista Convenção em Santos e 1 ano o prazer de trabalhar com outro também que foi uma lição para mim, o pastor Thomas Gilmer. É um homem que eu aprendi, tenho uma apreciação muito grande por ele. Pois é, meus queridos, então nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 25. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Paulo trata da ressurreição e fala do reino futuro messiânico e depois o reinado do Cristo, Filho do Deus vivo, na eternidade. E no verso 25 ele diz: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis sentar, meus amados. Meus queridos, eu sempre tenho lembrado aquele episódio que aconteceu em São Paulo, com aquela escola de samba que pegou uma pessoa e fantasiou de Satanás e pegou outra pessoa e fantasiou de Jesus Cristo. E o desfile foi uma coisa pavorosa, foi um assinte ao Senhor. Aquele elemento que estava vestido de Satanás, batendo, chicoteando, chutando, arrastando Jesus numa passarela de samba. Os irmãos perceberam? Depois daquilo, o mundo não foi mais o mesmo. Depois daquele episódio, o mundo não foi mais o mesmo. Então, nós estamos vendo coisas acontecerem, dia após dia, as profecias se cumprem diante de nós, e diante destes fatos, o que nós entendemos é que precisamos, os púlpitos, precisamos estar pregando sobre a volta de Jesus Cristo, porque pouco tempo falta para que Ele venha buscar a sua igreja. Então, queridos, depois daquilo nós realmente vimos que houve descambou, moral, social, cívico, acabou tudo. E nós estamos entrando em dias realmente tenebrosos. Percebo, 200% de aumento teve o satanismo. Estão falando agora em imprimir
uma Bíblia progressista. Uma Bíblia onde permite tudo aquilo que Deus abomina. Estão se falando também, aliás, isso aqui eu vi um vídeo, eu tenho esse vídeo, não sei se foi em Boston isso, teve um congresso de bruxaria lá, e vários jovens cristãos foram lá renunciar Jesus Cristo e aderir ao satanismo. Isso aí está num vídeo aí na internet, pode procurar que vocês veem. E por outra coisa, agora aqui em São Paulo, né, tivemos aquela marcha para Exu. Agora há pouco tempo aí, teve a marcha para Exu, e sem falar o que vem acontecendo no mundo. A Organização Mundial de Saúde falando que já alcançou-se um nível de 800 mil suicídios por ano. E pasmem, que é o que mais espanta, é que nisso nós temos suicídio de crianças. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, queridos, convém que ele reine. Mas nós perguntamos, se está acontecendo tudo isso no mundo, é o reinado de Cristo? Não. Não é o reinado de Cristo. É o reinado do cão, do diabo. Porque essa história de dizer Ribeirão Preto é de Jesus, São Paulo é de Jesus, o Brasil é de Jesus, não é não. Está na mão do diabo. Está na mão do diabo. Porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, que o mundo jaz no colo de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então nós estamos vendo essas coisas acontecendo e mostrando claramente que Jesus Cristo está voltando. Porque, gente, é impossível não entender isso. Se você pega a Bíblia, vê as profecias, vê as coisas espantosas, temos que pregar a volta de Cristo. E como? Cristo sendo rei entronado no coração dos crentes. Porque, irmãos, nós estamos numa fase muito difícil. Veja o que diz lá em Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, o amor de quase, não é de todos. É o amor de quase, tem um quase aí que vai ficar fora, porque não é de todos, mas o amor de quase todos esfriará. Então nós podemos dizer que esse quase todos são os 7.000 que não se dobraram diante de Baal, ilustrando. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria falar aqui nessa mensagem, convém que ele reine através dos 7.000. Convém que ele reine através dos 7.000. Abram comigo lá em João, capítulo 15, verso 20, partindo da premissa de Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E Lucas 18, 8. Em voltando o Filho do Homem, achará fé na terra? Gente, não está... Acabou. O temor a Deus está indo embora. Aquela vida de temor a Deus acabou. São poucos que estão guardando isso, temendo o nome de Deus. Hoje nós estamos vendo aí tanta afronta ao nome do Senhor. Então, nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, primeiro, convém que Jesus Cristo reine através dos 7.000. Está reinando no mundo? Não. O mundo, sim. O mundo, Deus está no comando de tudo. Mas agora, espiritualmente, o mundo está no colo do maligno. Então, Cristo tem que ser agora apreciado e visto na vida de cada crente. É na vida do crente. Aquele verso que fala assim, somos embaixadores de Cristo, tem que ser uma coisa, exigência que nós temos que realizar agora. Porque, gente, o mau testemunho dos crentes, nós estamos vivendo isso. Muita gente que se diz crente e vive do jeito que o mundo gosta. Muita gente, como Balaão, que queria morrer como um justo, mas não queria largar a prática da injustiça. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, onde é preciso deixar claro mesmo que nós somos um referencial. Nós somos parte dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal e que estão aguardando o brado de Cristo. Vem, querida minha, e vamos. Então, queridos, convém que ele reine através dos 7.000. Um reinado de dor. Vá comigo lá para Mateus capítulo 24, verso 9. Mateus 24, verso 9.
Mateus 24, verso 9. Tem outras citações, mas eu vou ler só esse. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis, preste atenção aí, sereis odiados de todas as nações por causa do meu? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Gente, por que Cristo é odiado? A primeira coisa é, eu gostei de um pastor, eu aprecio muito ele, um excelente pregador, Hernandes Dias Lopes, e ele falou uma coisa que é uma verdade maravilhosa. Ele disse o seguinte: por que o povo enxovalha Jesus? Por que o povo persegue Jesus? Por que o povo faz tanta coisa contra Cristo, deprecia a obra de Cristo? Por quê? Gente, ele falou, é porque Cristo está vivo. Ninguém vai fazer isso com um defunto, ninguém vai perseguir um defunto, ninguém vai falar de defunto, é que Cristo vive, e se Ele vive, nós vamos viver também com Ele. Então, queridos, está aqui, olha, nós seremos perseguidos, presos, torturados e mortos. 340 milhões, esse dado me foi dado pelas informações da missão Voz dos Mártires e Portas Abertas. 340 milhões de crentes estão sendo perseguidos no mundo. E aqui nós já começamos também. É igreja pichada, ofensas, morte aos cristãos, pichações em igrejas. Nós já estamos sendo perseguidos. E isso vai sobrar, e isso vai alcançar muitas áreas. Pedimos a Deus que mantenha nossas portas abertas, para a glória do seu santo nome. Então, queridos, seremos perseguidos, torturados e mortos. Tem uma cidade, se não me engano, na Índia, chamada Minintur. Os terroristas estão fazendo um trabalho lá de perseguir os cristãos. Gente, eu tenho um vídeo, me mandaram um vídeo, eu selei aquele vídeo no meu celular e não mandei para ninguém porque não tive coragem. Não tive coragem. O que aqueles rebeldes fizeram com uma moça crente no meio de uma avenida principal nessa cidade de Minintur? A tal ponto, quando eu estava vendo aquilo, pelo simples fato da moça amar Jesus, a tal ponto que eu já queria meter uma bala nela para acabar com aquilo e mandá-la para o céu. Foi uma coisa terrível. E o que eu estou falando é o que eu posso falar. Até que puseram uma fenda nos olhos dela, e o rebelde chegou por trás no pescoço dela, deu um tiro e ela caiu morta. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, assim como me perseguiram, perseguirão vocês também. Sabe por quê? Primeiro, porque Cristo é vivo. Segundo, porque nós pregamos o Evangelho vivo. Terceiro, porque nós confrontamos o incrédulo. Gente, não pense não, ninguém gosta de crente não. Nós somos tolerados e suportados, mas ninguém gosta de crente não. Porque o crente que anda com uma Bíblia na mão, o crente que canta hino, o crente que distribui folheto, ele confronta o pecador que está nas trevas. E se há uma coisa que o homem não gosta, é de ser confrontado. Então, amados, que Cristo reine através dos 7.000. A traição no arraial, dos 7.000. No nosso meio, entra muita gente que não é convertida. Tinha um pastor aqui, que já é falecido, mas ele dizia uma coisa para mim, ó Infante. Ele falou isso para muitos pastores. Às vezes tem gente que entra no batistério, é um diabo que entra seco de um lado e sai molhado do outro. E é verdade, nós estamos tendo muita gente que não é crente, muita gente querendo se mesclar a nós, exatamente por uma questão até social. Outros com interesse em moços, e por aí vai. Mas falta conversão. Por quê? Porque hoje o Evangelho é uma coisa assim, que tem que atrair. Nós estamos tendo um grupo de pastores que está preocupado em atrair
Gente, quem atrai é Cristo. É Cristo. Em João 8,32 ele falou: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Não é música que atrai, não é veste que atrai, não é coralzinho, cantinho, conjuntinho, e oba-oba, e papapá, e não disse, e falou e não falou. Não! O que atrai é Cristo. E lamentavelmente, uma maneira de dizer, dentro da palavra profética, nós estamos vendo que a mensagem está sumindo dos púlpitos. Aquela mensagem verdadeira, aquela mensagem de queimar mesmo, né? Para queimar a igreja, primeiro tem que queimar o púlpito. Aí o fogo se espalha, mas esse fogo santo é exatamente isso. É aquele calor, aquele desejo, aquele anseio de ter uma vida mais íntima com o Senhor. E nós estamos tendo em nosso meio muitas pessoas que são chamados penetra, não é, os penetra. Lembra na história, na Bíblia, que o camarada entrou, mas a roupa dele era diferente, não estava condizendo com os outros. Põe ele para fora. Mas estava no meio dos convidados. Então, gente, nós estamos vivendo esse evangelho. Convém que ele reine, sim, mas a começar dos seus filhos. A começar pelos seus filhos. Não é? Porque o reinado de Cristo será no milênio, como Filho do homem, e na eternidade, como Santo Filho de Deus. Então, queridos, traição no arraial, os inconversos, progressistas, balaonitas. Balão, o homem estava tão cego, ele era tão religioso, que ele não percebeu que uma jumenta falava com ele. Olha, para pensar, estamos andando na rua, já pensou, uma jumenta chama a gente? Oh, que horas começa o culto lá? Rapaz! Mas Balaão estava tão em trevas, ele estava tão fechado no que ele queria, que foi amar o preço da injustiça, que ele não se deu conta que a jumenta falava com ele. E aconteceu que ele acabou e foi discutir com a jumenta. Ainda vê a jumenta falar, assusta, mas ainda vai discutir com a jumenta. Nós temos gente assim nas nossas igrejas. Nós temos gente assim, nós temos evangélicos desse jeito. Hoje o mundo evangélico está nisso, é uma cegueira, é um evangelho do oba-oba, é um outro evangelho progressista, o evangelho da facilidade. O evangelho pode vir do jeito que está e continue do mesmo jeito, não tem problema. Então, nós estamos vivendo esses dias e precisamos, sim, preparar o povo de Deus, porque Jesus virá buscar a sua igreja. Não há mais saída para a igreja, nem para os lados, nem para frente, nem para trás, é para o alto. A saída agora que se impõe é para o alto. Então, queridos, eu me lembro que quando eu estive em Jerusalém, estava até com o pastor Thomas Gilmer, uma das coisas que me impressionou ali foi o túmulo vazio. Nós entramos lá, como diz a Bíblia mesmo, né? É uma montanha que tem 3 fendas encastoadas na montanha, uma no meio e uma em cada lado. Então, de que lado você chegar, você vê as caveiras na montanha. Olha, não pode ser um lugar bonito, não pode ser um local bonito. Um local que tem caveira é o símbolo da morte. Eu não gosto de fotografia de caveira, é horrível, né? Então, agora, imagina numa montanha. E nós ficamos olhando ali, e depois eu pensei, caramba, o lugar realmente é feio, mas a mais linda história de amor de todos os tempos aconteceu naquele lugar. Ali, Jesus Cristo se fez carne e pagou o preço do nosso pecado. Então, queridos, e depois eu fui também para o sepulcro vazio. É como diz a Bíblia, né? E descendo, foram ao sepulcro, é a rocha, uma rocha mesmo, está lá o sepulcro, a rocha aberta. E foi uma coisa tremenda, porque naquele momento tinha uma fila, tinha americanos, ingleses, coreanos, brasileiros, tudo esperando entrar para ver o túmulo vazio. E você tem que entrar, e na hora que você entra, você abaixa a cabeça para entrar, e aí depois que você entrou, você levanta.
Aí você dá a volta assim para sair pelo mesmo lugar, né? E não pode parar. Tem que entrar porque a fila é muito grande. Mas antes da fila entrar, foi uma coisa linda. Gente, pensa para pensar. Olha que maravilha. Começaram a cantar um hino lá. Cristo já ressuscitou, aleluia. Agora imagina, os americanos começaram a cantar o hino, os ingleses, os brasileiros, coreanos, cada um cantando no seu idioma. Aqui estava aparecendo ali um coral celestial. E então entramos naquelas cavernas, e quando eu saí assim, que voltei para sair, aí dá para ver o que estava escrito porque quando você entra, você não vê o que está escrito aqui na porta, na parte de cima. Então, quando você sai, está aquela expressão lá, ele não está aqui, ele vive. Então, irmãos, ele vive, ele vai voltar. Ele vive, é por isso que ele é tão enxovalhado, é perseguido. Porque não se persegue defunto, se persegue sim quem está vivo. E Cristo está vivo. Ele disse, eu vou e volto, para que onde estiver, estejam vós também. Então, queridos, a segunda coisa, convém que ele reine no brado dos 7.000, convém que ele reine no brado dos 7.000 ante a apostasia. Convém que ele reine no brado dos 7.000 frente à apostasia. Alguém duvida que nós estamos vivendo dias apóstatas? Gente, veja o que está acontecendo dentro de igreja. Tem batismo, cerimônia de batismo, sempre foi uma coisa linda na igreja, né? Aquela cerimônia, entrega o certificado, e as famílias se confraternizam, aquela alegria. Mas agora, já viram formatura, que toca pistão, língua de sogra, aquela coisa? Está virando uma festa desse tipo. O crente batiza, o pessoal de lá grita, bate palma. Está fazendo uma coisa social. Não sei se foi em São Paulo, um pastor falou para o menino, batizou, pegou o menino e disse assim, tu é corintiano ou palmeirense? Aí o menino falou assim, eu sou corintiano. Ah, sim, porque se fosse palmeirense eu te afogava. Aí o povo caiu na risada. Perdeu a reverência, a solenidade está sendo perdida, não se há mais temor de Deus. É pelo temor do Senhor que o homem se desvia do pecado. Amém. É pelo temor. Temer a Deus é isso. E o povo não teme mais, gente. Não teme mais. Acabou o temor a Deus. Então a apostasia, a glória de Deus se vai. Foi-se a glória de Deus. Não foi lá no caso de Icabode? Acabou a glória de Deus. Acabou a glória dos bons hinos. Acabou a glória do púlpito que pregava e denunciava o pecado. Acabou a glória daqueles irmãos que praticavam e iam para os cultos de oração. Acabou a glória das mensagens de fogo. Acabou a glória daquelas reuniões de oração. Agora é tudo moderninho. É tudo na base do neomodernidade. Muitos sinais e poucos brados. Agora resolveram pintar a igreja de preto. Passam pintar a igreja toda de preto. Tira o púlpito, ele atrapalha. Ele é muito severo com as pessoas, porque o púlpito confronta. Então tira o púlpito, tudo de preto. Muita luz no palco. E aí vem o pastor coach. Aquela camisa, gola fechadinha, toda de preto, botinha, ou então aquela calça apertadinha aqui, bem apertadinha. Faturando horrores. Foi-se a glória. Jesus precisa voltar. Ele precisa voltar. Porque, meus irmãos, não tem mais para onde ir. O que se falar da família? O que se falar, o que estão fazendo com as crianças? O que se falar do que estão fazendo com essa ideologia de gênero? O que se falar? Tem igrejas que a vida aberta, o relacionamento de moço com moço é normal.
É uma coisa da juventude. Não, é condenado pela Bíblia. Por isso é que querem fazer uma revisão da Bíblia, para consentir o que Deus abomina. Consentir o que Deus abomina. Gente, nós precisamos orar também, para que Deus nos dê aquele verdadeiro desejo mesmo, pela volta do Senhor. Ele precisa voltar. Nós não estamos aguentando mais. Para pensar. Olha, quando Jesus passou, estava já no seu sofrimento, as mulheres gritaram: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ele disse: ô filhas de Jerusalém, não chorem por mim não, chorem por vocês, porque chegará o dia, tenta compreender isso aqui, porque chegará o dia em que se dirá: bem-aventurado as estéreis e os seios que nunca amamentaram. Deu para entender o que ele falou? Só os crentes é que vão ter base para criar seus filhos. E digo mais, para pôr um filho no mundo hoje, tem que fazer um pacto com Deus, que você vai investir na vida do seu filho. Você tem que fazer esse pacto: eu vou investir na vida do meu filho. Quando João Batista nasceu, qual foi a pergunta que Zacarias, o pai dele, fez? Que virá a ser esse menino? Que virá a ser essa criança? Antigamente, quando se viu uma mulher grávida na rua, era vida, era uma coisa bonita, era vida. Hoje, quando você vê uma mulher grávida, você olha e vê como é que está o mundo, do jeito que está, você, meu Deus, que virá a ser essa criança? Então, por isso, o crente ainda pode, pela palavra de Deus, criar seu filho com esperança. Criar seus filhos com esperança por causa da palavra. Por causa da palavra. Então, queridos, estamos em plena apostasia. A glória de Deus se foi. Agora é a glória do louvor. É a glória do homem que está tomando conta. É a glória do louvorzão. É a glória da moda. É a glória do modismos. Não tem mais nada. O crente pode vir com piercing no nariz, põe piercing no ouvido, tatua. Eu sei que, graças a Deus, aqueles que se converteram e vieram com tatuagem, o sangue de Jesus Cristo apagou. Amém. Foram apagados. Agora, crente querer fazer isso, está errado. Isso é querer imitar as coisas do mundo, isso é modismo do mundo, não é de Cristo, não é da palavra. E o crente, onde Cristo vive na vida dele, é aquele que quer imitar as coisas de Deus, imitar o que é o bem. Então, queridos, convém que ele reine no brado dos 7.000, porque hoje precisamos sim falar. Jesus falou: o último sinal que nós vamos viver aqui é a apostasia, porque quando a igreja sair, e ela está para sair, aí vai se manifestar o anticristo. Nós não vamos ver quem é, e eu também não estou nem querendo saber disso, porque antes dele aparecer, nós subimos para estar com o Senhor, para todo sempre. Então, queridos, e finalmente, terminando, convém que ele reine num avivamento pessoal. Convém que ele reine num avivamento pessoal, baseado em Lucas capítulo 24, verso 12, aliás, Mateus 24, 12, e Lucas 18, 8, onde por multiplicar a iniquidade o amor quase esfriará, em voltando o Filho do Homem achará fé na terra. Eu não creio num avivamento coletivo mais, não creio, por causa disso. Mas eu creio naquele avivamento do Apocalipse, capítulo 20, 12, quem é santo? Santifique-se mais. É esse avivamento, é o avivamento pessoal, é o avivamento do quebrantamento, é o avivamento do publicano, é o avivamento do publicano. O fariseu dizia: olha lá, eu não sou que nem ele, que bom, eu não sou que nem ele, eu dou o dízimo, eu oferto, eu jejuo, eu faço tudo que é reto, não sou que nem ele.
O publicano, pelo contrário, batia no peito e não ousava nem levantar os olhos para o céu. Sabe por que ele não ousava levantar os olhos para o céu? Porque ele olhava para dentro dele. E quando nós olhamos para dentro de nós, meus irmãos, eu não gosto do que eu vejo dentro de mim, não. Eu não gosto do que eu vejo dentro de mim. Eu vejo uma natureza caída, miserável, inimiga do bem. Mas pelo sangue de Cristo, tem uma outra natureza. Uma outra natureza. E essa que Deus me deu é que me faz correr do pecado. Então, queridos, é isso. Convém que Ele reine num avivamento pessoal. Apocalipse 22, o verso 10 e 11. Apocalipse 22, verso 10 e 11. E disse-me: não seles a palavra deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Olha, vocês estão vendo o que está acontecendo aí fora? Ela está tendo um avivamento coletivo. É o avivamento das trevas. Avivamento das trevas. O avivamento das trevas é tão grande que estão inventando até pecado. Já não sabe mais pecar com o que tem, então fica inventando pecado. E Paulo fala isso, né? Lá em Romanos capítulo 1, ele fala: os homens serão inventores de males, inventores de pecados. Então, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda, que é o que está acontecendo. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se mais. É esse avivamento que nós precisamos experimentar e lutar com Deus no quarto secreto lá, Mateus 6,6. Entra no quarto secreto, fala para o teu pai tudo aquilo que tu está sentindo, abre o teu coração. Senhor, eu preciso melhorar esta área da minha vida, eu preciso melhorar esta outra área da minha vida. Fala, abre o coração. Deus sabe o que você precisa, mas Deus quer que você fale para Ele, porque falar é um gesto de submissão. É um gesto de humildade, e isso Deus se agrada quando Ele vê o seu filho quebrado, seus filhos quebrados, porque quebrantamento é isso, avivamento é quebrantamento, quebrados. Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou, desceu justificado, porque olhou para dentro de si e não olhou para o outro. Já o fariseu olhava para o publicano, mas não olhava para dentro de si. Então, queridos, graças a Deus, porque o que Deus quer e tem para nós é esse quebrantamento, é esse avivamento, e que nós precisamos lamentar mais os nossos pecados. Quebrantamento é isso, é você lamentar mais os seus pecados. Alguém usou uma expressão muito bonita dizendo: avivamento é subir o Calvário envolvido pelas lágrimas. É se derramar diante de Deus. O lugar do crente é na cruz. Paulo citou um verso que ele define o que é o cristianismo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o cristianismo. É esse cristianismo. Pastor, isso é impossível. Não. Como não é impossível? Não. É crescendo. Nós não vamos ser perfeitos aqui embaixo. Nós não seremos perfeitos. Mas nós seremos cada dia menos imperfeitos, mais a caminho de uma cidadania com Cristo, de uma aparência com Cristo, é mandar para frente. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas agora note, vai brilhando, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, vai brilhando. Aí chega o dia perfeito. É quando nós seremos revestidos de um novo corpo igualzinho de Jesus Cristo. Não na divindade dele, mas um corpo igual da sua glória. Igual o da sua glória. Então, queridos, avivamento pessoal, nós precisamos ter isso, porque é uma questão. O evangelho hoje nem tanto é mais pregação. O evangelho hoje é mais vida. É vida. Claro que nós pregamos, damos folheto, entregamos, mas vida. O povo está concentrado na vida dos crentes. E olhe, como procuram
como procuram falhas na nossa vida, né? Como procuram? Mas aquele que teme ao Senhor tem como fugir do pecado. Um exemplo, eu gosto daquela passagem, isso para mim é avivamento, é uma coisa que não teve nem muitas palavras, mas é um texto da Bíblia que eu amo. Quer ver? Vai lá para Lucas capítulo 5, de 1 a 9, e aqui nós vamos terminando. Lucas capítulo 5, de 1 a 9. Lucas 5, de 1 a 9. Vamos ver se vocês conseguem se fixar nessa cena. Tente criar essa cena na sua mente, do que está escrito aqui. E aconteceu o quê? Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe Jesus que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. Tente entrar na cena. Tente entrar na cena. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, ele disse a Simão: Simão, faze-te ao mar e lança as vossas redes para pecar. Olha só o que diz Pedro. Mas Senhor, respondeu Pedro, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Esse sobre a tua palavra é viver a vida sobre a palavra de Deus. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, agora veja a cena, colheram uma grande quantidade de peixes que se rompia-lhe a rede. Para pensar, aquela alegria, não pegaram nada a noite toda. De repente joga a rede para o outro lado, joga, puxa, quanto peixe! A rede balançava, até rasgava a rede. Aquela alegria toda. E colheram assim, no verso 6, e colheram assim uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundavam de tanto peixe. Agora presta atenção diante desse quadro aí. Presta atenção. O que é o avivamento pessoal? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu acho isso tocante, porque na minha imaginação era aquela alegria, todo mundo ali, nossa, quanto peixe, quanto peixe, quanto peixe. De repente Pedro para e vê aquilo, peixe para tudo quanto é lado, e ele olha para Jesus, e Jesus está ali: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Avivamento é isso. Nós somos o povo dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Nós somos o povo que temos um alvo. E esse alvo é deixar claro Cristo em nós, para darmos a razão da nossa fé. É deixar claro Cristo em nós, para subirmos quando Ele chamar a nos encontrarmos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.